Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é William, tô aqui fazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador algumas cláusulas, algumas condições que geralmente o pessoal utiliza em ordens de serviço e algumas que são opcionais que a gente pode estar colocando também. Lembrando que o mais importante da ordem de serviço é a clareza das informações, tá? Então não adianta a gente colocar 200 cláusulas e elas estarem confusas a um ponto do cliente não entender a informação que a gente tem a passar. Então vamos dar uma resumida, uma enxugada, palavras simples, nada de termos técnicos, para facilitar a compreensão para o cliente também. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês no Word, com algumas cláusulas que eu escrevi, e a gente vai conversando sobre elas aí também, beleza? Bom, a primeira coisa é quais são as cláusulas normalmente usadas, né? Nós temos aqui, por exemplo, o aparelho, que ele não é retirado no prazo determinado, no caso nós colocamos aqui de 90 dias, após o parecer ou aprovação do serviço, só será entregue mediante um pagamento de uma multa ou uma taxa de R$15, isso aqui é um valor de exemplo, é um valor simbólico, ao título de seguro, uma taxa de armazenamento, né? Porque de certa forma esse aparelho dentro da loja ele não traz um custo, né? Existe um custo para manter esse aparelho ali. Existe um risco, já pensou se ele cai, alguém quebra alguma coisa, a gente tem que refazer o serviço, tudo isso vai gerar um custo a mais para nós. Então nada mais do que justo de nós cobrarmos por isso, uma taxa de armazenamento ou uma multa pela demora, pelo prazo excessivo de deixar o aparelho ali dentro. Este valor ele pode ser alterado, esse prazo ele pode ser alterado, mas comumente é usado dessa maneira aqui, tá bom? Lembrando também que o Código de Defesa do Consumidor, ele defende o direito do consumidor de não ter que aceitar ou assumir cláusulas abusivas. Então a gente não pode colocar aqui, por exemplo, um valor de R$100 por mês, de R$300, não faz muito sentido, tá? Então valores simbólicos baixos, só para a gente ter ali numa forma de um gatilho, acionar alguma coisa, alguma questão de urgência para o cliente ir buscar, para que ele não pague um valor adicional. Tá? A segunda é que a assistência técnica ela se compromete com uma garantia de 90 dias após a entrega do aparelho na peça trocada conforme o Código de Defesa do Consumidor. E se vocês assistiram aqui o vídeo do Dr. Alan, ele explicou para a gente que existe a necessidade de explicarmos que essa garantia ela é dada mediante ao direito do Código de Defesa do Consumidor. Porque senão o cliente pode ser compreendido, não pelo cliente, né, mas pode ser compreendido que você como lojista está dando 90 dias de garantia e o cliente tem mais 90 dias de garantia perante o Código de Defesa do Consumidor. Então esclareçam e deixem bem claro isso, que a garantia que está sendo ofertada para o cliente na ordem de serviço é a garantia de 90 dias, a qual o Código de Defesa do Consumidor garante para ele. Beleza? Isso é o prazo mínimo de garantia, tem alguns lojistas que trabalham com prazo maior, trabalham também, obviamente, com preço maior, você pode brincar com isso aí, você pode testar, talvez o seu cliente ele prefira fazer um orçamento com você pagando 50, 100, 200 reais a mais para ter um período de 180 dias de garantia. Trabalhem de acordo com a necessidade, com a demanda, com o suporte, com o controle, até onde você consegue chegar, tá? Terceira cláusula. Das mais normalmente usadas, né? O cliente ele é total responsável pela procedência do aparelho, estando assim a assistência técnica isenta de qualquer responsabilidade. Essa cláusula ela acaba tendo um valor muito maior e mais pesado mediante aos dados preenchidos do cliente. Então, se nós temos todos os dados do cliente para trazer a procedência ao aparelho, nós estamos isentos, tá? Não basta somente o cliente assinar, ele dá uma rúbrica, nós precisamos ter os dados do cliente devidamente preenchidos. Se, por exemplo, acontecer como hoje, aconteceu ali na loja da unidade de Itaquera, houve uma fiscalização, foram levados alguns aparelhos de forma aleatória para exame, para contestar ali se os e-mails estão bloqueados ou não. E esses aparelhos todos estavam com ordem de serviço, nenhum e-mail bloqueado, que nós, como geralmente fazemos ali a verificação na captação, então antes de captar esse aparelho já é verificado se o e-mail A bloqueia ou não, e se A gente já faz a devolução. E os policiais alertaram que se houvesse algum e-mail bloqueado, teremos problema, obviamente, né? Mas a gente sabe que não seria um problema diretamente com a gente, porque toda a ordem de serviço está devidamente preenchida. Então o que seria feito é que esse aparelho possivelmente ia ficar apreendido, assinaríamos ali algum termo, algum BO, para a comprovação do cliente de que esse aparelho foi retirado pela polícia mediante um e-mail bloqueado, e cabe ao cliente ir buscar, tá?
Então essa é a importância dos dados. Algumas cláusulas aqui que eu pensei em serem opcionais, tá? Essas aqui que a gente comentou são normalmente utilizadas em todas as ordens de serviço, talvez de uma maneira diferente, com palavras diferentes, mas traz esse sentido, tá? Opcional eu coloquei aqui. A assistência técnica ela não se responsabiliza pelos arquivos contidos no aparelho, como fotos, músicas, vídeos, contatos. Esses arquivos podem ser perdidos e removidos em determinados serviços, e o backup deve ser feito pelo cliente antes do procedimento. Então é interessante você avisar o cliente que existe a possibilidade desses arquivos serem perdidos, tá? Pode ser porque você resetou, formatou, reinstalou o software do aparelho por necessidade para correção do defeito e não alertou. Pode acontecer do aparelho parar de funcionar na nossa mão, então ali na bancada, durante algum procedimento, esse aparelho deixa de funcionar. Se o cliente não tiver nenhum backup feito em nuvem, drive, onde for, ele perdeu todas as informações dele. Então é muito importante ele estar ciente disso, tá? E é claro, se o aparelho já entrou na loja sem funcionar, é impossibilitado de ser feito um backup, tá? E o orçamento, isso aqui também foi muito importante, o Dr. Alan comentou com a gente, no vídeo anterior. Vou deixar até o link no final aqui para vocês assistirem, se não assistiram ainda, o vídeo completo, sobre o prazo de validade do orçamento, né? Então, o orçamento efetuado, ele tem o valor não, né? Vamos colocar aqui, ele tem validade por X dias. Então, ele recomendou de 5 a 7 dias no vídeo. Após esse prazo, o orçamento pode ser alterado devido ao aumento de peça, do valor da peça, né? E de prazos para entrega. Então, podem ocorrer aí diversas mudanças no mercado que vão fazer com que os preços subam. Então, automaticamente, o preço passado para o cliente já não tem mais validade. Então, isso tem que ser declarado, descrito de forma objetiva e direta na ordem de serviço, para a gente poder se precaver aí de qualquer situação, tá? Então, basicamente é isso. São 3 cláusulas que praticamente estão presentes em todas as ordens de serviço e eu adicionei mais 2 para vocês pensarem aí. Não precisa colocar tudo isso para deixar muito extenso, a gente consegue enxugar e resumir essas cláusulas. Você pode colocar numa dissertação só, um único texto ali, um único parágrafo, e expliquem para o cliente, mesmo que esteja escrito. Às vezes o cliente na correria acaba não lendo, então explica, detalha para ele enquanto está sendo feito o preenchimento dos dados e o orçamento, aquela conversa que a gente sempre tem, para o cliente ficar ciente de todas as condições e cláusulas. Lembrando, levem a ordem de serviço também como documento de identificação do aparelho, mas como um contrato de prestação de serviço, onde estão estipuladas as condições para que determinado serviço seja feito, tá? Cabe ao cliente concordar com isso ou não. Beleza? Vou deixar aqui na descrição também um link para que vocês baixem aí um modelinho de ordem de serviço. Ele está em PDF, então talvez vocês tenham um pouco de dificuldade na edição, mas pelo menos vocês vão conseguir entregar isso para uma gráfica para que seja feita alguma alteração. Vou deixar o link do download aqui para vocês fazerem na descrição. Essa ordem de serviço foi o modelo que eu utilizei em alguns vídeos anteriores, onde a gente falou basicamente na estrutura da ordem de serviço. Beleza? Se você gostou do vídeo, eu peço para que você deixe o like. Se você acha que esse vídeo, esse conteúdo é interessante e importante para alguma outra pessoa, compartilhe com ela. Isso também ajuda a não só propagar o conteúdo, mas ao crescimento do canal aqui. E se inscreva, acione aí, ativa o sininho para vocês receberem as informações dos próximos vídeos. Beleza? Valeu, galera. Até mais.